Nos últimos dias, talvez até no último mês, o tema de hipnose passou a ser assunto em todo o país, depois que uma personagem de uma novela da TV Globo usou essa técnica para se recuperar de um trauma de infância. Mas será que, evidentemente, tudo aquilo que está reportado na novela é exatamente o que faz alguém que trata de hipnose? Ou quais são os limites que ela tem para poder atender alguns pacientes? Vamos tentar entender um pouco mais sobre ela, conversando com o psicólogo, especialista em medicina comportamental pela Unifesp e hipnoterapeuta, Dr. Valdeci Carneiro, que também é presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Como vai? Muito obrigado a você, Guilherme. Tudo bem. Doutor, a gente está tratando de hipnose para casos de cura de determinadas doenças. Onde é que ela é aplicada regularmente? Então vamos lá, Guilherme. A rigor, a hipnose é só uma ferramenta, tá? A hipnose não é uma modalidade de tratamento. A hipnoterapia é a hipnose feita por alguém que já sabe fazer terapia. Então aqui a gente começa diferenciando a hipnose de rua ou qualquer hipnólogo ou hipnotizador do hipnoterapeuta, que é um indivíduo com capacidade, com qualificação terapêutica e que sabe também isso usar a ferramenta hipnose, ok? Uhum. Agora, a sua pergunta é para que ela pode ser usada, é isso? Exatamente, doutor. Então, nós usamos, aqui na Sociedade Interamericana de Hipnose, nós usamos para praticamente qualquer demanda que a pessoa traga. A hipnose, ela tem trazido gratas surpresas, né, justamente nesse aspecto. A gente usa a hipnose, tanto a hipnoterapia para tratar problemas, transtornos, distúrbios, como transtorno de ansiedade, transtornos de humor, transtornos alimentares, transtornos sexuais, e utilizamos também para melhoria do desempenho. Imagine uma criança, um adolescente, um jovem que quer melhorar o seu desempenho nos estudos, desbloquear alguns traumas também e melhorar o desempenho no estudo é utilizado. Nós utilizamos para melhorar desempenhos de trabalho e até desempenhos e performances artísticas e esportivas. Uhum. Até para a gente tirar, evidentemente, muitos mitos que vão surgindo quando esses assuntos ganham corpo, doutor, a formação para alguém que vai ser um hipnólogo ou que vai utilizar a hipnose como meio, ela se dá de que maneira? É preciso ser formado como um psicólogo? Como é que funciona isso? Não é. No Brasil nós não temos uma legislação pertinente para hipnose, uma legislação exclusiva. Isso não é só para hipnose, não é só no Brasil, em outros países do mundo, a maioria deles não tem. Então, o que nós temos aqui é a regulamentação de cada profissão. Então, como não existe uma profissão que nós poderíamos chamar de hipnoterapeuta. O hipnoterapeuta ele é um terapeuta complementar, um terapeuta holístico, um terapeuta integrativo, e isso sim é regulamentado por lei, né? Uhum. Mas o profissional de saúde de nível superior, como psicólogo, médico, dentista, o fisioterapeuta, esses conselhos já regulamentaram a hipnose para uso dos seus profissionais. Uhum. A senhora até falou, doutor, em diversos usos para o tratamento utilizando a hipnose como ferramenta. Eles estão mais centrados, de maneira geral, apenas naqueles tratamentos que são ligados a traumas, ou esse desempenho que o senhor também disse, por exemplo, de pessoas que querem melhorar um desempenho no estudo, ele também é muito comum? Muito comum, muito comum. A gente sempre tem atendimento de crianças e adolescentes que tem algum problema na escola, e geralmente esse problema vem de alguns condicionamentos, alguns traumas ou expectativas de desempenho, e com a hipnoterapia isso é resolvido de uma forma mais rápida e mais satisfatória. E de maneira geral, ele funciona de maneira complementar, doutor? Por exemplo, para alguém que está fazendo um outro tratamento, tomando algum tipo de remédio, etc., ele é complementar ou ele por si só dá conta como tratamento? Isso é um assunto polêmico, tá, Guilherme? Veja o seguinte, aqui na Sociedade Interamericana de Hipnose, as pessoas vêm para se tratar com hipnose. E quando elas chegam aqui, já passaram, na maioria das vezes, por praticamente tudo e não tiveram resultados. E conseguem, na grande maioria das vezes, os resultados que elas querem. Só que por questões éticas, aqui ninguém manda... Questões éticas e legais também, né? Claro. Ninguém manda, nenhum terapeuta, nenhum hipnoterapeuta que sugere que a pessoa pare de tomar uma medicação ou que ela venha tomar uma medicação. Aqui nós não fazemos isso. Então a hipnose tanto pode ser usada como um tratamento coadjuvante,
como também pode ser o tratamento principal. Essa escolha geralmente fica a critério do próprio cliente, paciente, né? Uhum. E o processo, doutor, ele se assemelha de alguma maneira ao que se convenciona de fazer num consultório para um psiquiatra, etc. Ele tem rotinas, inclusive, de visitas semanais? Como é que é um tratamento nesse caso? Aqui no nosso caso, na sociedade, a grande maioria das pessoas, mais de 95% delas, passa por somente 10 sessões. Isso para os mais diversos transtornos, patologias, o que você pensar. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, transtornos sexuais, problemas escolares, problemas de relacionamentos mesmo, tanto trabalho quanto relacionamentos pessoais. E a grande maioria leva muito mais do que veio buscando, do que aquela demanda inicial, num pacote de 10 sessões. E, de maneira geral, doutor, a gente ouve sempre aquela história de que alguém vai hipnotizar e de que a pessoa estará sob o comando de outra pessoa a partir daquilo que acontece num processo de hipnose. O que tem de verdade, efetivamente, no que a gente vê, acho que até de uma maneira em filmes e etc., e daquilo que é o procedimento, evidentemente, da hipnose? Foi muito bom você lembrar disso, Guilherme, porque é o seguinte, está toda essa polêmica em relação à novela da Rede Globo, mas uma novela é uma novela. Ninguém critica o fato de aparecer alguém que já é falecido na novela, ou de alguém flutuar. Como ninguém criticava no filme do Mandrake, ele apontar o dedinho para a pessoa e falar dorme e a pessoa congelar na frente dele. Ou ninguém critica o indivíduo tirar simplesmente um óculos e virar um super qualquer coisa e ninguém questiona, né? Mas quando fala na novela, eu acho que a polêmica fica até um pouquinho. Ela é pertinente em alguns casos e desnecessária em outros. Tem muito mito relacionado à hipnose. As pessoas não vão ficar à mercê do hipnotizador. O sono hipnótico é algo muito mais aproximado da vigília física ordinária, que é o estado beta, ondas cerebrais beta, do que propriamente dos estados de sono. Hoje já se comprova isso de inúmeras maneiras. Durante o transe hipnótico, o que acontece é que a pessoa está no estado de atenção concentrada, focada. É mais ou menos, Guilherme, como se eu perguntasse para você, Guilherme, você consegue uma luz normal, uma luz incandescente, uma luz fluorescente, ela serve para fazer uma cirurgia? Dependendo do local, é pouco provável, né, doutor? Então, a minha pergunta foi dúvida de propósito, tá? Agora, o que eu quero te perguntar mesmo é se essa luz, ela corta, a luz incandescente e a luz fluorescente, elas cortam uma pessoa para fazer cirurgia? Acho que não, né, doutor? Não. Agora, mas o laser corta, né? Suponho que sim. Então, mas o laser também é luz, só que é uma luz concentrada, é uma luz focada. Então, tudo que a hipnose faz é mais ou menos como um raio laser focar a pessoa naquela determinada situação. Ver aquilo com outros olhos. Mas não é só a questão da hipnose aí, é a questão das habilidades do hipnoterapeuta, que é trabalhar a dessensibilização dos traumas ou dos eventos traumáticos ou desagradáveis e fazer a ressignificação de todo o processo. Porque o problema do ser humano é que ele dá significado para tudo. É o único animal que dá significado para tudo, né? E tem a ver, doutor, de alguma maneira, a hipnose com alguma perda de capacidade que nós, diante de um mundo tão atribulado e com tantas atividades que fazemos ao mesmo tempo, em algum grau, alguma perda de foco, perda de concentração, da capacidade, inclusive, de dormir mais calmamente diante de tantos problemas? Geralmente a hipnose que ela faz é te resgatar essas capacidades. Eu costumo falar para o pessoal, já tive programa de rádio, programa de TV, eu falo para o pessoal o seguinte, ao contrário daquela imagem clássica do dorme, que é a palavra que a gente usa quando vai colocar alguém em transe, porque é o estado que mais se assemelha, na verdade a hipnose deveria estar associada à palavra desperta. A gente usa a hipnose para despertar as pessoas desse sono letárgico, desse adormecimento que as pessoas vivem, presas nas suas próprias crenças limitantes, nos seus traumas, nas suas incapacidades. E a hipnose tem esse poder, quando bem conduzida, a hipnoterapia, fazer com que a pessoa desperte disso e comece a se reconhecer. Outra palavra que o senhor citou, que é o estado de transe. O que ele é efetivamente, doutor? Ele é colocar alguém exatamente nessa condição, e vou usar de novo essa metáfora, colocar alguém em um estágio em que a pessoa não está totalmente sob o seu controle. O que é o transe exatamente? O transe é um estado alterado de consciência, classicamente chamado de estado alterado. Alguns hoje chamam de estados modificados de consciência, que vêm a dar na mesma coisa.
Normalmente nós vivemos a nossa suposta lucidez, ou de estar desperto, acordado como nós estamos agora, seria o estado beta, que se processa ali entre 13 a 30 Hz, a frequência cerebral. Mas nós temos logo abaixo disso o estado alfa, que é aquele estado que acontece entre 7 e 12 Hz, que é um estado de alerta relaxado. Esse estado não é propriamente um sono. Eu vou te dar um exemplo dele. Sim. E te mostrar que todo mundo já passou por hipnose ou por um processo de auto-hipnose na vida. Esse estado de 7 a 12 Hz, o estado alfa, é mais ou menos, sabe quando você vai dormir, quase pegando no sono mesmo, você começa a escutar o cachorro latindo a 5 quadros de distância, começa a ouvir pessoas cochichando a 2 cômodos do seu, e tudo parece estar muito intenso. É aquele ruído incessante que aparentemente te incomoda a ponto de você não dormir calmamente ou mais rapidamente como faria, né, doutor? Isso, qualquer som parece ser muito alto, porque você está num estado de alerta relaxado, que é o que o pessoal chama de madorna ou modorra, né? Aquele estado onde você está quase adormecendo. Se você prestar atenção, você se tocar, você está até meio anestesiado, né? E naturalmente você vê que muitas pessoas nesse estado, muitas vezes, querendo dormir, falam: puxa, eu tenho que acordar amanhã às 7 horas, tem que levantar cedo. E nem colocam o relógio para despertar. Quando faltam 2 minutinhos para 7, acordam sozinhos. Por que acontece isso? Porque essas pessoas, elas fizeram uma programação no estado alfa, que é o estado onde mais ocorrem os transes, que a gente chama de transe hipnótico, né? Certamente. Doutor, como identificar e separar o que é um bom profissional, o que é alguém capacitado para hipnose, com pessoas que não tenham esse conhecimento e que utilizam apenas o termo hipnose dessa maneira meio popular, seja para ludibriar ou mesmo que não tenham o conhecimento adequado para um tratamento? Então, nós temos escolas com formações adequadas no Brasil. Temos algumas boas escolas. Eu falo que a hipnoterapia brasileira, ela não fica a dever em nada para a hipnose mundial, para a hipnoterapia mundial. Na verdade, eu acredito que nós podemos dar aula disso, entendeu? Nós mesmos, eu mesmo já fui dar aulas, curso nosso aqui de reprogramação mental em Portugal. Então nós temos muitas escolas boas. O que a gente tem que evitar é fazendo separações, Guilherme. Por exemplo, eu não tenho nada contra. Eu tenho muitos amigos que trabalham com a área ligada à diversão, mas quando a gente fala de hipnose para diversão, é diversão. Eu fazer um palco com você, colocar pessoas em transe para imitarem animais ou outras situações, isso é uma diversão e tem que ficar claro que é uma diversão. Mas o que a gente tem que pontuar é que se a nossa mente consegue fazer o indivíduo aceitar aquilo, é uma pessoa que aceitou brincar, não é que a pessoa vai entrar naquele estado. Nós não devemos deixar isso na mente das pessoas em geral. O transe ele é construído o que nós chamamos de rapport, que é uma empatia entre o hipnotizador, o terapeuta e o paciente, né? Certamente. Eu conversei com um psicólogo, especialista em medicina comportamental pela Unifesp, hipnoterapeuta e presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose, Dr. Valdeci Carneiro. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor. A gente espera ter trazido para os nossos ouvintes aqui uma ideia mais clara do que é a hipnose e de como ela pode ser usada. Obrigado mais uma vez.